No Que Língua é Essa de hoje, vamos falar de uma situação que vemos todos os dias na rua. Para aprendermos a usar a crase corretamente, precisamos entender o que é a crase. A crase é a junção de duas vogais, mais especificamente a letra A. Vamos entender melhor? No exemplo, ele foi à padaria, o A leva a crase. Por que isso acontece? Repare nas palavras que estão antes e depois do A. Antes temos o verbo foi e quem vai, vai a algum lugar. Logo, este verbo pede a preposição a, foi a. E a palavra padaria, que vem depois, é um substantivo feminino que aceita o artigo a antes de padaria. A padaria. Como não se escreve ele foi à padaria, ao fundir a preposição com o artigo, usa-se a crase. Ele foi à padaria. Esse é o conceito básico do uso da crase. Agora vamos ver quando nunca se coloca a crase. Não se usa a crase antes de palavra no masculino. Neste exemplo, comida aquilo, quilo é uma palavra masculina. Quando existe artigo, o artigo definido que acompanha um substantivo masculino é o. Então, nunca a crase antes de palavras masculinas, porque a preposição a não funde com o artigo o. Ele foi ao cinema. Já nestes outros exemplos, os substantivos quilo e prazo não estão acompanhados do artigo o, e por isso só ficou a preposição a, sem crase, claro. Se você entrar no restaurante e encontrar no cardápio bife a Osvaldo Aranha com crase, não corrija o garçom. Nesse caso, fica subentendida a expressão à moda de ou ao estilo de, e por isso ocorre a crase. Agora vamos a outros exemplos com palavras masculinas em que se subentende a expressão à moda de. Vestiu-se a Fidel Castro, a moda do ditador de Cuba, Fidel Castro. Usava sapatos a Luís XV, a moda do rei francês Luís XV. Antes de pronomes também não usamos crase, pois não há artigo antes desse tipo de palavra. E se você não sabe o que é pronome, ele, você, alguém, são alguns exemplos. Vamos às frases com pronomes? Serviu a refeição a ela. Peça a alguém uma ajuda. O VLT deu uma cara nova a esta região. Outra situação em que jamais a crase é antes de verbo. Aliás, esse é um erro muito comum. Por exemplo, a partir de agora. A partir não leva crase porque partir é verbo. Outro exemplo, João começou a estudar. A estudar não leva crase porque estudar também é verbo. Existe mais um monte de regra para crase, mas uma dica resolve a maior parte dos casos. Ele foi à praia. Para saber se existe um artigo escondido, substitua a praia por uma palavra masculina. Ele foi ao cinema. Como a preposição e o artigo masculino o não se fundem, o artigo aparece quando usamos a palavra cinema. Então, ele foi à praia, tem crase. Vamos praticar? O posto fica logo à frente. Vamos substituir frente pela palavra masculina lado? O posto fica ao lado. O artigo apareceu. À frente, então, leva a crase. Acesso permitido a pessoas autorizadas. Vamos substituir pessoas pela palavra masculina funcionários? Acesso a funcionários. Não apareceu o artigo os. Então, acesso a pessoas autorizadas não leva a crase. E o Que Língua é Essa fica por aqui. Até a próxima!